Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler uma parábola. Inclusive tem 3 parábolas aqui no capítulo 15, né? Ou 3 histórias. A primeira é a ovelha perdida, a segunda é a moeda perdida, e a terceira que nós vamos ler chama de parábola do filho pródigo, mas é o filho perdido também, né? Se eu fosse dar um título aqui, eu não colocaria filho pródigo. A palavra pródigo é gastador. Eu colocaria aqui o filho perdido também. Então, nós temos a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matam um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Só em si, só a leitura dessa parábola, né, é muito rica, não é verdade?
Só a leitura, só em ler a gente já é abençoado com essa história que Jesus Cristo contou sobre essas três pessoas, né? Filho mais moço, filho mais velho e o pai. A gente sabe interpretar, já ouviu a interpretação várias vezes dessa parábola, como o filho mais moço que desperdiçou, foi embora, gastou tudo que o pai lhe havia dado, mas se arrependeu e voltou para casa e foi recebido pelo seu pai com muito amor, com abraço, com festa, com roupa nova, com chinelo novo. A gente já ouviu essa história várias vezes. E também já ouvimos que o filho mais velho, ele poderia ter se alegrado na casa de seu pai, matado um cabrito, um animal, e festejado junto com seus amigos, mas ele não quis fazer isso. Ele ficou com raiva quando o seu irmão mais novo estava sendo recebido pelo seu pai. E também nós já vimos essa história que o pai aqui representa Deus, aquele que está pronto para receber, está pronto esperando, né? Sempre o filho distante, para abraçá-lo, para perdoá-lo, para amá-lo, para abençoá-lo. Então, eu creio que esta é a tradução que se faz mais ampla dessa parábola que está dentro desse contexto que eu falei aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui em casa para uma outra forma da gente interpretar essa parábola, não é? Por exemplo, eu gostaria de que a gente pensasse nessa parábola não como três pessoas, mas como três fases que a gente pode passar em nossa vida. Não três pessoas individuais, o filho mais novo, o filho mais velho e o pai, mas três fases que nós como cristãos, eu não vou nem colocar podemos, mas passamos em nossa vida. Eu creio que todo cristão passa por essas três fases. Alguns não conseguem alcançar a última fase, mas passa pelo menos por duas dessas fases aqui. Qual a primeira fase? É a fase de sermos abençoados pelo Senhor, não é? Quando a gente encontra o Senhor, a gente estava pobre, doente, ferido, triste, escravizado, né? Sem sentido de vida. E o Senhor nos encontra, não é a gente que encontra o Senhor nos encontra, e Ele nos abraça como Pai, nos dá perdão, não é? Faz uma aliança conosco, o anel no dedo, né? Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Um anel no dedo, coloca roupas novas, que são roupas lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, né? Roupas de linho fino, chinelo novo nos pés, que significa preparação do Evangelho da Paz, e nos chama de filho novamente. Restaura a nossa paternidade, né? A nossa filiação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já vivemos essa fase. Todos. Eu já vivi, eu creio que você também já viveu essa fase. É a fase em que a gente sai, não quer dizer que todos saem de forma igual. Um sai para fazer como esse jovem aqui, e gastar sua vida absolutamente no pecado, não é? Mas outros saem do convívio da casa do Pai e da presença do Pai, e não vai gastar os bens que o Pai lhe deu de maneira pecaminosa, mas vai gastar de maneira egoísta, consigo mesmo, não é? Fazendo suas vontades e ficando cada vez mais distante do olhar do Pai, do abraço do Pai, da casa do Pai, não é? Do agradecimento que devemos ter para com o Pai. Enquanto cantávamos aqui, antes de cantar, eu nem cantei a primeira canção, porque eu estava agradecendo ali. Se tem um momento que Deus fala muito comigo é no louvor. Eu estava agradecendo e lembrando de fato quem eu era antes do Senhor me encontrar,
E eu estava ali agradecendo, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo, não é? Ele me adotou como filho, Ele perdoou os meus pecados, Ele me reconciliou, Ele me deu um nome, Ele colocou em mim o seu Espírito, e o seu Espírito me selou. Ele é o selo da redenção final, Ele é a garantia da minha salvação, e me guia todos os dias, e Ele tem me dado paz, me dado saúde todos esses anos, tem guardado a minha casa, a minha vida, tem me alimentado, tem me vestido, tem estado comigo em todos os momentos da minha vida, até aqueles momentos parecidos com hoje, né? Que a gente não vê o sol, mas só chuva, 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 e parece que o sol não existe. Até esses momentos Ele nunca deixou, Ele sempre esteve ali. Então eu estava agradecendo a Ele, sabe, ao Senhor por causa disso. Mas muitos de nós vivemos essa fase, nos afastamos, né? O brilho das coisas que Deus dá torna-se mais atraente do que o próprio brilho do Senhor por algum momento. Não é sempre, mas por algum momento torna-se mais atraente. E a gente foge da presença do Senhor, vai para uma terra distante, né? A gente começa a definhar na oração, diminuir o ritmo da oração, começa a definhar na gratidão, já não é mais grato ao Senhor, começa a definhar no louvor, já não louva tanto o Senhor, e a nossa mente começa a ficar parecida com a mente que tínhamos antes do Senhor nos conhecer, né? Uma mente muito carnal, uma mente muito egoísta, uma mente muito humanista, né? Uma mente voltada mais para as coisas deste mundo do que para as coisas eternas, para o reino de Deus. Então eu creio que todos nós passamos por essa fase, todos que são cristãos passam por essa fase. Alguns passam essa fase demoradamente, outros passam mais rápido, não é? Mas todos nós estamos sujeitos a passar essa fase. É a fase da sequidão, né? É a fase em que a gente usa os recursos que Deus nos deu, usufruímos de toda a riqueza que Ele nos deu, e alguns gastam mal essa riqueza, alguns usam de forma errada essa riqueza, né? Alguns perdem essa riqueza, porque alguns, quando saem nesse processo, perdem saúde, perdem paz. Alguns se perdem até no pecado, perdem o equilíbrio, não é? O domínio próprio, o fruto do Espírito, o amor. Alguns se perdem mais profundo do que outros. Mas eu creio que todos nós passamos essa fase do filho moço, mais moço, do filho que vai para longe, do filho que vai viver sua vida longe do pai, não é? Do filho distante, mas sempre, mesmo lá longe, aonde vivemos essa fase, a gente sabe que temos um pai que nos ama e que nos espera e que não desiste de nós. Concorda? A gente sabe, né? Tem momentos em que o próprio Espírito que habita em nós traz essa saudade, essa lembrança, né? Traz essa fotografia em nossa mente do Pai nos esperando e nos amando. E muitos vivem nessa fase, né? A gente não pode continuar nessa fase e se afastar totalmente. Nós temos que fazer como esse filho pródigo, como esse filho mais novo, não é? Arrepender, chegar para o Senhor. E mesmo que a gente não tenha força, porque alguns nesse estado já não têm nem forças para orar, mas não precisa ter força. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, não é verdade? Então Ele intercede por nós, Ele clama ao Pai por socorro, né? Por nós. Então essa fase, irmãos, é uma fase complicada, é uma fase difícil, é uma fase em que a pessoa pode se perder, sim, mas é uma fase que tem arrependimento, que tem retorno, que tem mudança de vida, não é? É uma fase em que a gente cresce, porque a gente não vai mais percorrer esse caminho
pegar as bênçãos que o pai deu, virar as costas e ir para longe, porque já vivemos isso, e vimos que esse caminho já não é interessante, que esse caminho já não é o caminho legal para a gente andar. Então essa fase, muitos estão vivendo hoje, muitos, não falo de Sal da Terra, falo da igreja de Jesus no mundo inteiro, muitos estão vivendo isso hoje. Alguns não conseguem mais voltar para o Pai, alguns não conseguem mais amar aquilo que o Pai ama, alguns não conseguem mais ter um devocional com o Pai, alguns não conseguem mais discipular sua família nos caminhos do Pai, ficaram tão distantes, tão longe, não é? Que criaram outras rotinas, outros hábitos, e que se afastaram do Pai, e isso é muito sério mesmo, amém? Eu já vivi essa fase, não é? Eu creio que todos nós já vivemos essa fase, em casa, os irmãos que estão vendo, todos nós já vivemos essa fase, mas nessa fase, não se esqueça, o Pai continua sendo o nosso Pai, Ele nos ama, Ele jamais nos abandona, amém? Ele sempre quer nos abraçar, sempre quer olhar nos nossos olhos, sempre quer nos perdoar, sempre quer fazer festa para a gente, sempre quer nos receber, e quando Ele recebe, Ele faz como esse Pai, Ele não joga na cara, eu te dei, eu te sarei, eu fiz isso para você, não, Ele jamais faz uma acusação, Ele recebe sem nenhuma palavra de acusação, porque o Pai é amor incondicional, é o amor fiel, é o amor que não falha, amém, gente? Então essa fase, se você não viveu ainda, e porventura você viver, aprenda essa lição, o Pai nunca vai te deixar só, Ele sempre está procurando o seu arrependimento e o seu retorno, né? Parece, tudo indica aqui, que quando esse filho maltrapilho estava vindo, imagina, tem uma pintura do século, parece que 17, de Rembrandt, né? Que foi um pintor holandês muito famoso, que retrata, eu estava vendo esses dias, essa semana eu estava vendo, fiquei um tempão olhando para a pintura. Claro que essa pintura não está aqui, essa pintura está na Rússia, na cidade de São Petersburgo, né? Está lá, tá no museu lá, ela não está aqui, mas você pega ela na internet, né? O Filho Pródigo, de Rembrandt, e eu fiquei olhando, o pai todo enrugado, cabelos brancos, as mãos assim bem gastas com o tempo, abraçando o filho ajoelhado, sem um chinelo, os pés todo rasgado, e o outro chinelo todo rasgado, e ele todo destruído, com as roupas poídas, as roupas podres, sabe, todo maltrapilho, colocando o seu rosto no colo do pai, no peito do pai, e abraçado, e o pai com as duas mãos assim, amando o filho, não é? É a coisa mais linda que tem, é um retrato que por si mesmo já fala, aliás, é uma pintura que por si mesmo fala sobre isso, não é? Mas existe a outra fase, que é a fase do filho mais velho, e que todos nós também passamos por essa fase, não é? É a fase da gente jamais sair para fora da casa do pai, a gente sempre está na casa do pai, a gente não abandona a casa do pai, não é? A gente vive na casa do pai. Inclusive nessa pintura, o filho mais novo está bem vestido assim, bem assim, apático, olhando aquela cena, né? Então essa é a cena do último filho, que é o filho mais velho, é o filho que serve o Senhor, que obedece o Senhor, que não larga o trabalho, o serviço do pai, que serve o pai, que serve o Senhor, né? A gente pode traduzir isso como igreja, está sempre ali, fazendo a obra do Senhor, amando o Senhor, mas faz tudo isso com indiferença. O tempo vai passando e o coração já é indiferente, o coração já não sente mais compaixão, já faz as coisas de maneira automática, já não sente mais amor, não é? Já faz por obrigação. Eu estou fazendo, o pai mandou fazer isso, eu estou obediente.
Como ele disse, eu nunca te desobedeci uma ordem sua, eu estou aqui, não é? E esse filho que fica, ele também pode se tornar ciumento com os filhos novos que estão chegando, maltrapilho, e que estão tomando lugares na fazenda, estão sendo amados e recebidos pelo pai, e ele fica assim, mas e eu estou aqui tanto tempo, por que o pai não me deu nada para que eu festejasse com os meus amigos? Irmãos, essa é uma fase que todos nós vivemos. Eu acho que eu vivi mais essa fase do que a outra, né? É a fase de você orar e falar assim, eu mereço. É mais claro que você não fala merece, mas lá no coração está assim, eu mereço. Você não tem coragem de falar, por exemplo, eu nunca tive, eu mereço. Mas no coração está assim, eu mereço, eu já fiz tanto para o Senhor. Gastei meus dias, gastei minha juventude, gastei minhas forças. Eu não saí como outro gastando lá fora, eu fiquei aqui dentro, te servindo. Cadê que isso não está acontecendo? Cadê que isso não vem para mim? Cadê o Senhor que não me dá o meu cabrito para eu matar e fazer uma festa? Cadê o Senhor que não me dá as coisas que está dando para os filhos novos que estão chegando? A gente passa essa fase. Essa fase é terrível, porque é a fase da religiosidade. E a gente começa a ter uma relação com Deus baseada em méritos, pelo trabalho que nós realizamos para Ele, não baseado na graça, não é? A gente acha que é merecedor porque estamos fazendo as coisas para Ele, mas esquecemos da graça, não é? Esquecemos da bondade do Senhor, esquecemos da misericórdia do Senhor, e aí essa fase é difícil porque a gente pode endurecer o coração, e conforme for o lugar que a gente se encontra, dentro do ministério, dentro da igreja, a gente pode tomar aquilo como se fosse nosso, e chega um filho novo, maltrapilho, e vai somar com a gente naquele lugar que nós estamos ali há mais tempo, a gente vai defender aquilo, a gente vai ficar irado, vai ficar com ciúme, a gente não vai querer. Irmãos, eu estava ministrando, como eu falei com vocês, numa igreja de um amigo meu lá em São Paulo. A igreja tem 57 anos, a igreja é um quarteirão, a construção, uma igreja enorme, linda, maravilhosa e rica, e esse pastor assumiu a igreja, tem um ano que ele assumiu, porque o pastor anterior, que foi pastor 37 anos, havia morrido, né? Mas a luta desse pastor que agora assumiu a igreja, é que a família do pastor anterior não aceita, porque eles ficaram tanto tempo ali, tantos anos ali, então essa família não aceita os filhos novos que chegam no louvor, na cozinha, que a cozinha deles é quase o tamanho desse galpão aqui, no diaconato, não aceita, e eles brigam, né? Eles estão contra, o pastor tem sofrido perseguição, a família do pastor nesse um ano tem sofrido perseguição, e muitas pessoas têm saído da igreja, porque por causa desses filhos mais velhos, que acham que são donos da igreja, que vira religiosos. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira, gente, religiosos, não é? A gente começa a defender as coisas como se fosse nossa, e não é nossa. A obra é do Senhor, o reino é do Senhor, compartilhado a nós, mas é do Senhor, não é? Ele é o dono de tudo e de todas as coisas, não é? E às vezes você fica com aquele sentimento de ingratidão. Ah, meu Deus, gente, como eu já sofri com isso, como eu vivi na pele desse filho mais velho durante muito tempo, como eu já chorei, como eu já me deprimi, como eu já fiquei com raiva. Eu estou abrindo o coração pastoral aqui, né? Vivendo essa fase. Eu posso falar porque eu não vivo mais essa fase, graças a Deus, né? Mas eu já vivi essa fase e ela é terrível. E você pode correr esse risco de viver essa fase, não é? A igreja pode correr esse risco de viver essa fase. Fazer as coisas para o Senhor, mas indiferente, sem compaixão, sem amor,
sem recepção daqueles novos que chegam, né? Assim, defendendo como se o lugar fosse seu, como se a posição fosse eterna, não é? E isso é terrível, isso é terrível. Então, qual é a solução para o filho mais velho? Qual é a solução? Para o mais novo é arrependimento, não é? Ele pensar no pai, ele esboçar na sua mente uma caricatura do pai, e vê-lo sempre com seus cabelos brancos, olhos cheios de amor e braços abertos na beirada do caminho, longe da casa, olhando, procurando o filho. Essa é a imagem do filho mais novo. Quando você viver essa fase, você deve ter, arrepender e falar: vou voltar para a casa do meu pai. E a imagem, e o que o filho mais velho tem que ter? Irmãos, o filho mais velho tem que ter alegria no coração. Tem que ter alegria, porque tudo é obra do Senhor. Se você faz, se Ele te usa, é para a glória dEle. Se, por exemplo, a característica dessa igreja, essa igreja não é rica, no sentido assim, como igrejas são ricas, né? Mas é uma igreja que enriquece muita gente, não é? É uma igreja que não é rica, ela não é uma igreja simples. Nós somos simples, um povo simples, mas tem uma graça nessa igreja, que as pessoas chegam e Deus enriquece as pessoas, Deus muda a sorte das pessoas, não é? Ou seja, é você compreender que quem faz isso é o Senhor, não é? Não foi, talvez Ele te usou numa palavra, numa oração, numa visita, num aconselhamento, mas quem fez isso foi o Senhor. É algo que Ele colocou aqui, é o DNA da igreja, não é? E que a gente só faz parte dessa obra, e temos que fazer com alegria, sem peso, não é? Regozijando em nosso coração, e de vez em quando chegar lá para o pai, pegar o cabrito, matar e fazer uma festa, se alegrar, regozijar, dançar com os amigos, né? Se você for ler as parábolas anteriores a essa, que as duas aqui, a ovelha perdida e a moeda perdida, você vai ver que nessas três parábolas existe a questão de festa e de alegrar com os amigos, não é? Porque na parábola da moeda perdida, quando a mulher acha a 10ª moeda, o que ela faz? Ela reúne as suas amigas e fala assim: alegra comigo, porque a moeda que estava perdida eu achei. E ela faz uma festa, ela se alegra. Então nós temos que festejar, vocês concordam, gente? Temos que fazer festa. Eu acho que eu estou nessa fase da festa. Estou nessa fase da festa, pegando irmãos, levando lá para casa, fazendo biscoito para eles. A gente tem conversado, conta uma piada, ouve outra piada. Claro que nada sujo, irmãos, né? A gente brinca, ri, sabe? Desde quando voltamos de São Paulo até ontem, lá em casa estava ocupado, o quarto de hóspede estava ocupado, até anteontem estava ocupado, não é? E a gente está festejando, está alegrando, ou seja, eu estou me alegrando. Se alegra com teu irmão que prospera, se alegra com teu irmão que venceu, se alegra com teu irmão que está crescendo, se alegra com teu irmão que Deus está usando ele, se alegra com seu irmão, não é? Junta-se com ele, faz festa. Seja o irmão mais velho, mas seja o irmão mais velho alegre, não indiferente, mas com o coração pronto, né, para festejar com os novos que estão chegando junto com o pai. Mas existe uma terceira fase, que eu creio que as duas fases se encaminham para essa terceira e última fase, que é a fase de ser pai. Ou seja, a gente passa a fase de filho pródigo, de filho mais novo, e a gente vem, reconcilia com o Senhor, é abraçado novamente, é beijado, é amado, a aliança é restaurada, o chinelo da pregação do Evangelho vai para o pé, a roupa de linho fino, né, em que mostra a pureza dos santos é colocada em nós, e não somos mais chamados de trabalhador, mas de filho. Voltamos ao convívio da família, aquela herança que foi perdida, o pai nem lembra mais, e nós fazemos parte novamente da herança do pai, né?
tudo bem, se isso acontecer com você, como já aconteceu comigo. Também a segunda fase do filho rancoroso, filho que está lá só trabalhando, mas não desfruta, não tem alegria. Também essa fase, se você venceu essa fase. Mas eu creio que essas duas fases querem nos levar para a terceira fase, que é sermos pais. Sermos maduros, para sermos pais. Amém? Porque o pai é aquele que tem maturidade para amar tanto o filho que perdeu, que saiu, como o filho que está dentro, mas que ainda está com o coração duro. O pai é aquele que reconcilia ambos. O pai é aquele que coloca a cobertura do seu amor, do seu cuidado, sem privilégios de filho. Esse tem mais, eu vou amá-lo. Esse tem menos, eu vou amar menos. Não, o pai ama ambos. Coloca a cobertura dos seus braços em ambos. Olha o que diz esse texto que nós lemos. Diz que o pai saiu para fora. O pai estava na festa lá, o pessoal comendo churrasco, bebendo, dançando, os músicos, alegrando porque o filho que havia sido morto agora vivia. Aí ele descobre, alguém chega no ouvido dele e cochicha dizendo: olha, o João, ou Jacó, ou Isaac, teu filho mais velho, está com birra lá fora, está com raiva, não quer entrar não. Aí o pai larga a festa, larga tudo, e humildemente vai lá buscar o filho mais velho, vai reconciliá-lo com a festa, reconciliá-lo com o filho mais novo, vai com a proposta de reconciliação, de perdão e de amor. Isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade, que o texto que nós lemos fala que ele saiu para fora. Ele não falou que ele, como autoridade, poderia falar assim: eu ordeno que você fala com meu filho para que venha aqui. O filho ia obedecer, porque ele era obediente. Claro que ele estaria diante do pai. Mas não, o pai largou tudo e foi lá para encontrar com o filho e ouvir as suas queixas, ouvir seu azedume, sua ira, seu orgulho, sua prepotência, né? E o pai não o acusa. O pai fala assim: filho, você está há tanto tempo comigo, tudo que eu tenho é seu. Se você quisesse matar qualquer boi aí, é seu. A hora que você quisesse fazer uma festa, as coisas que tem é sua. Você não fez porque não quis, filho. Eu nunca te impedi. Você quis viver essa rigidez, quis viver essa indiferença, mas eu nunca pedi para você viver assim. Então eu creio que Deus quer que a gente que viveu ou vive essas duas fases venha convergir para um dia a gente ser pai, sabe? Amar as pessoas como elas são, sem acusá-las, sem apontar o dedo, sabe? Sem ter diferenças entre nós, mas receber todos, o rico, o pobre, não é? O que tem faculdade, o que não tem, o que vem a pé e de ônibus, aquele que vem de carro, sabe? A gente tem essa maturidade de olhar para eles como pai e oferecer um abraço, oferecer o nosso amor, oferecer um conselho, oferecer uma oração. E se ouvirmos algo absurdo que alguém fez, a gente oferecer perdão, sabe? Acolhimento, reconciliação, para que as pessoas possam confiar e falar: não, o Beto é maduro, o Beto tem um coração de pai. Eu estou nessa luta, transicionando nessa fase de filho mais novo, de filho mais velho, mas eu posso confiar nele. Ele não vai me acusar, ele não vai me julgar, ele vai me entender, ele vai orar por mim, ele vai me abençoar. Vocês estão entendendo? Eu creio que o propósito de Deus é fazer com que esses dois tipos de filhos se transformem em pais maduros, que possa acolher pessoas. Isso chama-se discipulado, né?
cuidar das pessoas. Eu falei aqui nessa manhã uma palavra totalmente diferente dessa, mas totalmente, né, diferente dessa, mas eu falei nessa manhã uma parte em que o Dimas falou aqui na quarta-feira, né, em que o pai é aquele que compra um pão de queijo e descobre que a família do João e da Maria não vieram, não estão vindo na igreja, e pega o endereço com a Ana Paula e liga e vai lá e chega com pão de queijo e um café e fala assim: eu vim tomar um café com você, só um café. E toma um café, ri, ora, brinca, mas não acusa, sabe? Não aponta o dedo, só abre os braços de amor. Mais ou menos assim. Eu já vivi essa fase. Agora eu não vivo mais, eu amadureci, mas eu já vivi essa fase. Como precisamos urgentemente, não só nessa igreja, mas na igreja de Jesus Cristo, espalhado em toda a terra, desses dois filhos se transicionarem urgentemente para a posição de pais espirituais. Como precisamos disso? Como precisamos de pais? Eu creio que a gente não está precisando de apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mas precisa desses ministérios serem pais também, sabe? Serem pais, se importarem com as pessoas e saberem que elas são a maior riqueza de Deus na terra. São as pessoas, são elas que vão receber vida eterna, são elas que viverão no reino de Jesus Cristo para sempre, são elas o maior tesouro de Deus. O que o Pai fez ao enviar seu Filho para morrer numa cruz, sofrer como Ele sofreu, foi por causa do ativo chamado ser humano, foi por causa de nós, sabe? E como quem precisa disso, urgentemente, ou no tempo certo, sair do caminho de filho, sair do caminho de filho novo, de filho velho, e se tornar pai ou mãe, né? Que acolhe as pessoas, abençoa as pessoas. Quem entendeu essa palavra? Amém? Deus falou muito comigo essa palavra essa semana, e eu quero me posicionar. Eu creio que eu não sou mais o filho novo, já vivi essa fase, eu também já vivi, eu acho que eu vivi mais tempo na segunda fase, que é a fase do filho mais velho, irado, zangado, né? Frustrado. Eu já vivi, só que essas duas fases eu já vivi, eu não vivo mais. Eu estou vivendo e aprendendo a fase de ser pai, porque ser pai é um aprendizado, você erra, o pai sempre erra, não é verdade? Sempre erra, dá doce a mais quando não devia dar, uma série de coisas. Então eu estou aprendendo a viver mais a fase de pai, ouvir, né? Entender, orar, abençoar, acolher e fazer aquilo que, graças a Deus, Deus está trazendo aqui para nós, já tem um tempo, não é? O entendimento de que quem transforma é o Espírito Santo, quem muda é o Espírito Santo, não nós, não é nosso esforço, não é nossa força, nada disso. Quem transforma é o Espírito Santo, e entender aquilo que tem sido ensinado aqui. O que Paulo fez em Colossenses, o que Paulo fez em Filipenses, o que Paulo fez em Efésios. Ele orava para que Deus abrisse os olhos da igreja, para que elas vissem a sua vocação em Cristo, o poder de Deus que havia ressuscitado Cristo dentre os mortos, que habitava nele, para que a igreja entendesse essa riqueza, né? Ou seja, Paulo não chicoteava, Paulo não foi, de vez em quando ele dava umas chamadas, mas era doutrina, ele dava ensinando doutrina, mas Paulo ele se tornou esse pai, é tanto que em Gálatas ele fala assim, que ele novamente estava gerando aquelas pessoas em Cristo. Que pai é esse? Ele teve um trabalhão para ganhar os Gálatas para Jesus, batizou, formou a igreja, e aí levantou um grupo de judaizantes e começou a falar: não, você não é salvo só pela graça, você é salvo se guardar o sábado, você é salvo se usar o quipá,
Você é salvo se usar um manto de oração. Você é salvo se você circuncidar. Você é salvo se guardar as festas bíblicas. E as pessoas começaram a passar para aquele evangelho errado. E Paulo fala assim: novamente eu estou gerando vocês como filhos, formando vocês como filhos espirituais no meu ventre. Isso é pai. Amém? Se preciso gerar 2 vezes, ele vai gerar 2 vezes. Se precisa gerar 10 vezes, ele vai gerar 10 vezes. Ele vai gerar. Porque o pai não perde o filho, não esquece do filho. Ele ama o filho. Ele está sempre disponível para o filho, não é? Então que a gente seja como Paulo, esse coração de paternidade. Até mesmo na prisão, se você for ler o livro de Filemão, que é bem pequenininho, como Judas, você vai ver que ele fala assim: Onésimo, eu gerei esse homem aqui, esse escravo, nas minhas prisões. O pai, Paulo, estava preso, sem liberdade, mas não estava com raiva como o filho mais velho, e nem gastando a sua vida como o filho mais novo de qualquer maneira. Ele estava com o coração de pai. E ali vai um servo, e ele gera aquele servo com oração e com pregação do evangelho. O servo que havia roubado se converte, se arrepende, batiza e agora é solto. Ele fala assim: receba-o como se fosse o meu filho, e se ele deve alguma coisa, põe na minha conta, porque quando eu sair eu vou lá pagar, porque eu o gerei na minha prisão. Vocês estão entendendo? A igreja precisa de paz, e todos nós estamos nesse projeto para nos tornar pais e mães espirituais. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Como estava você? Qual fase que você está vivendo? Fala com Deus. Qual fase? Aí em casa, qual fase que você está vivendo? Não importa a fase, Deus está contigo. O Pai jamais te abandonou. O Pai ama você. O Pai tem um projeto de te fazer maduro. Fala com Ele. Tem um tempo de falar com Ele. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos por esse amor perfeito que o Senhor tem por nós. Esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. A figura perfeita de Pai que é mostrada nessa parábola, que espera o filho, que gasta tudo, sem uma palavra de acusação, mas com beijo, com abraço, com renovação da aliança, com vestes novas, com sandália nova, com festa, com alegria, com dança. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é esse Pai que cuida de nós. Eu não sei quantos irmãos aqui em casa estão vivendo essas fases. Eu sei, como eu disse aqui, que eu já vivi essas 2 fases, mais intensamente a segunda, mas já tem um tempo que eu vivo a terceira fase. Eu não sei, Senhor, aqui em casa, qual fase que teus filhos e tuas filhas estão vivendo. Se estão longe, gastando os recursos que o Senhor deu para eles, longe do seu afago, do seu abraço, dos seus olhos, mas não perdeu o temor do Senhor. Ou se estão na tua fazenda, na tua obra, trabalhando, mas insensível, sem compaixão, sem amor, sem alegria. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem um propósito: transformar esses 2 modelos de filho em pais espirituais, pais maduros. Que o Senhor faça essa obra, Senhor, nesse ano que estamos acabando,
para que o ano que vem a gente tenha mais pais nessa comunidade, mais mães nessa comunidade, pessoas que se importam com o gastador, o mais novo e o mais velho, pessoas que saem para encontrá-los, como o pai saiu para encontrar o mais novo maltrapilho e depois saiu para encontrar o mais velho ferido, mas sem palavras de acusação. Que o Senhor levante em nosso meio essa igreja com maturidade, para se importarem com os outros, para amar os outros, para trabalhar na edificação dos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Que se houver pessoas aqui ou em casa, que o Senhor precisa tocar com arrependimento, que o Senhor faça isso, com um apelo, que o Senhor faça isso, com um abraço do Senhor, que o Senhor faça isso. Mas eu quero dizer que essa obra só Tu pode fazer, ninguém mais. Que o Espírito do Senhor complete essa obra, dessa palavra que foi ministrada aqui nessa noite em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, bendito seja o Teu nome, glória, glória, glória para sempre o Teu nome. Nós nos alegramos em Tua presença, Pai. Nós nos alegramos em Seu amor fiel, em Seu amor incondicional. Oh, o Senhor não desiste de nós, nunca desistiu, jamais desistirá. Nós Te louvamos porque o Senhor está conosco também na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, sem mudança nenhuma em seu coração, porque não há mudança em Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome para sempre. Exaltado seja o Senhor. Nós nos alegramos em Tua presença. Você pode se colocar em pé e levantar sua voz e agradecer a Deus, louvar o Senhor. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Agradecer a Deus em casa. Você pode fazer isso em casa.